Os bancos eles se desesperaram e correram para aplicar Magnitsky em cima do Moraes. Aí, o Flávio Dino agora reagiu de modo desesperado e emitiu uma decisão para tentar livrar o Moraes. Mas será que essa decisão vale? Será que ele vai conseguir alcançar esse objetivo? E mais, o Moraes apareceu fraco e vulnerável como nunca antes. Será que acabou o respeito ou o medo em relação ao ministro Alexandre de Moraes? Nessa análise, então, vou te mostrar três coisas. Primeiro, como que os bancos brasileiros parecem finalmente ter caído na real a ponto de correr em desespero para aplicar Magnitsky no ministro Alexandre de Moraes. E eu vou aproveitar para te contar qual que é a razão disso logo agora. Segundo, eu vou te mostrar essa decisão esdrúxula do Flávio Dino, que saiu agora, breaking news, em que o Dino tenta livrar o Moraes das sanções do Magnitsky. E terceiro, eu vou te mostrar como que o ministro Alexandre de Moraes ele apareceu fraco, vulnerável, como nunca antes, de uma maneira humilhante, provando como acabou grande parte do respeito, medo, temor que antes existia em relação ao ministro. Pessoal, é o efeito Magnitsky. Bora então direto para o primeiro ponto, com o desespero dos bancos. É o seguinte, desde o começo da aplicação da lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, os bancos brasileiros inventaram o verdadeiro migué, o de que haveria vários níveis de sanções e de que Moraes tinha sido alvo apenas do nível mais fraco, que impediria o ministro apenas de ter acesso a transações em dólares. Poderia manter as contas em real no Brasil. Mas aí, Eduardo Bolsonaro teve uma reunião com o secretário de Tesouro americano, o Scott Bessent, aquele mesmo que não se reuniu com Haddad, apesar de Haddad ter pedido, e ele tirou o cavalinho dos bancos brasileiros da chuva. Não existe essa história de vários níveis de Magnitsky. A Magnitsky é uma só e todos os bancos devem encerrar os relacionamentos com Moraes imediatamente. Olha só o que saiu aqui na coluna da Bela Megali no jornal O Globo, que eu vou mostrar para você. Olha aí, ó. O que Eduardo Bolsonaro ouviu dos Estados Unidos sobre as punições contra Moraes feitas pelos bancos brasileiros? Interlocutores de Eduardo Bolsonaro afirmam que nas conversas de ontem com autoridades americanas, ele teve como resposta que essa visão dos bancos de só aplicar um pedacinho da Magnitsky está errada e que o correto seria o bloqueio total das contas e operações financeiras de Moraes. Eduardo deixou as reuniões com o sentimento de que ocorrerá uma ação dos Estados Unidos dirigida aos bancos brasileiros para cobrar a aplicação da lei. O parlamentar não sabe, no entanto, se optarão por um aviso ou se já aplicarão uma multa às instituições financeiras do Brasil. E isso deixou os bancos brasileiros absolutamente desesperados. Olha só o que apurou aqui a Letícia Casado em sua coluna lá no portal UOL. Bancos brasileiros analisam contas de Moraes para aplicar a Magnitsky. Dá uma olhadinha aqui no que ela nos trouxe aqui. Os grandes bancos ficaram incomodados com os comentários de Eduardo Bolsonaro na quinta de que parece que não estão obedecendo à determinação do governo Donald Trump. Como se trata de uma situação inédita envolvendo uma legislação internacional complexa, existem regras de sigilo bancário no Brasil que também precisam ser observadas. As instituições financeiras não estão falando publicamente sobre as suas ações, mas têm agido para cumprir os requerimentos. Vocês entenderam, gente? Os bancos brasileiros claramente ficaram desesperados e correram para a imprensa para dar o recado de que sim, eles estão sim cumprindo a lei Magnitsky, porque a atuação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos para mostrar o descumprimento e os comentários do próprio secretário de Tesouro norte-americano de que estava tudo errado, assustou os bancos, assustou os grandes bancos. E eles claramente não querem ter que pagar multas pesadas por culpa de Alexandre de Moraes, ou então pior, perder acesso ao SWIFT, ao sistema financeiro americano. Esse parágrafo aí que a gente viu, gente, é uma resposta direta dos bancos aos comentários do Eduardo. É uma forma de apaziguar os americanos e deixar claro que, no final das contas, os bancos brasileiros vão sim obedecer a lei Magnitsky. Veja que eles falaram, a gente não pode contar por conta do sigilo bancário. E aí, deixaram o recado que estão sim cumprindo. E quem está mais preocupado do que os bancos brasileiros, apesar de não querer demonstrar, é o ministro Alexandre de Moraes. A ponto de eles se articularem lá no Supremo Tribunal Federal para que o ministro Flávio Dino, numa ação que não tinha nada a ver com Moraes, e lembre que teve uma ação da esquerda que foi movida, que caiu com o ministro Cristiano Zanin, outro ministro, para livrar o Moraes da Magnitsky. Mas aí, como o ministro Zanin não estava decidindo, o Flávio Dino, no desespero, provavelmente eles se articularam ali dentro e o Dino emitiu uma decisão mostrando o grau de desespero deles. E é uma decisão basicamente equivalente a uma decisão em que o Supremo determinasse que a lei de gravidade agora não se aplica ao Brasil.
determinando que agora, se você soltar um item qualquer, em vez de ele cair, ele vai subir. Basicamente é isso que o Supremo quer fazer. Ele quer contrariar as leis da vida, da economia, as leis sobre as quais ele ainda não tem poder, porque todo o autoritarismo do Supremo já aumentou muito, mas ainda não chegou ao ponto de controlar as leis da gravidade, as leis da economia ou o que acontece nos Estados Unidos. Mas a gente tem aqui detalhes bem interessantes que chegaram agora sobre essa decisão do ministro Flávio Dino buscando isentar Moraes desesperadamente. E eu vou pedir perdão por não jogar para vocês na tela, porque é breaking news, acabou de sair. E olha o que ele disse. Ele disse o seguinte, que esse esclarecimento que ele deu lá numa outra ação referente a Mariana, dizendo que os atos da justiça estrangeira não se aplicam ao Brasil, nessa outra decisão que ele deu para outro caso, ele disse que esse esclarecimento visa afastar graves e atuais ameaças à segurança jurídica em território pátrio. Graves e atuais ameaças, ou seja, não diz respeito a esse outro caso antigo que ele estava julgando. E ainda ele completou dizendo o seguinte, quando da propositura desta ADPF, essa ação de descumprimento de preceito fundamental, eu considerei que não tinha urgência de dar uma decisão judicial mais exauriente sobre sistemas trazidos para o STF. Contudo, nesse período de pouco mais de um ano, o suporte empírico, ou seja, o que aconteceu na realidade, se alterou significativamente, sobretudo com o fortalecimento de ondas de imposição de força de algumas nações sobre outra. Gente, é uma tentativa de impedir a aplicação da Magnitsky. E aí o Dino veio e barrou dizendo, olha, o que acontece, decisões de outros países não vão impactar o que acontece aqui no Brasil. Não tem soberania no Brasil. Olha, o Dino atropelou o Zanin e mais. Ele tentou fazer uma coisa impossível, porque o que acontece quando se aplica a lei Magnitsky nos Estados Unidos é que ela só tem efeito dentro do território americano. Ela não vai querer ter efeito aqui. Então essa decisão do Dino é inócua. É claro que a decisão lá dos Estados Unidos não vale aqui para o Brasil. Contudo, a decisão da Magnitsky se aplica às instituições financeiras americanas. E elas são obrigadas a só manter relacionamento com quem obedece a Magnitsky, ainda que sejam entidades estrangeiras. Então veja só, a lei tem efeito sobre as entidades americanas, mas as entidades americanas elas não vão ter relacionamento com entidades estrangeiras, com bancos brasileiros, que mantenham relações com os punidos. Só que aí o banco brasileiro fica num dilema. Ele vai dizer agora, tá bom, o que eu vou fazer? Eu vou obedecer ao Moraes e vou manter a relação? Ou eu vou sancionar o Moraes, eu vou obedecer o Dino, eu vou manter a relação com o Moraes? Ou eu vou sancionar o Moraes e romper a minha relação com os bancos americanos, o que pode implicar minha falência, eu não vou poder fazer contrato de câmbio de importação, contrato de câmbio de exportação, me relacionar com o mundo, mandar dinheiro para fora, trazer dinheiro para o Brasil, e minhas reservas estão lá fora. Ou seja, os bancos, eles ficam não só entre o mar e o rochedo, os bancos ficam com uma espada em cima da cabeça deles, porque se eles não cortarem a relação com o Moraes, eles estão ferrados, e ferrados junto com os bancos, está todo o sistema financeiro nacional e todos os brasileiros. Então, o que o Dino fez foi basicamente dar uma ordem que no plano jurídico ela pode existir, mas é como ela dizer assim, ó, não está mais valendo a lei de gravidade, agora quando a gente soltar alguma coisa vai ter que cair para cima, não tem como obedecer, é infactível. Essa decisão ela não se sustenta. E tudo isso, gente, vem num momento em que a gente vê um Moraes fraco, um Supremo fragilizado. Quando o Supremo tenta impor uma força e um poder que não tem, isso mostra ainda mais o grau de exaustão e de fragilidade. E durante esse final de semana, surgiram fotos na imprensa e nas redes sociais que chocaram todo mundo, porque fotos desse tipo, da intimidade de Alexandre de Moraes, seriam impensáveis até pouco tempo atrás. Primeiro, o portal Poder 360 postou fotos do ministro Alexandre de Moraes na academia do Esporte Clube Pinheiros, um clube tradicional de São Paulo. E olha aí a foto que surgiu dele aí na tela. Olha aí, ó. Ele lá fazendo musculação. Mas não foi só isso, não. Outros frequentadores do clube também tiraram foto de Moraes em outros momentos, como esse aqui que eu vou mostrar para você, que chamou a atenção de vários internautas nas redes sociais, pro aspecto abatido e cansado de Alexandre de Moraes. Olha aí. Teve muita gente até que especulou também como a pele dele parecia estar sofrendo aí algum tipo de erupção causada por estresse, como uma dermatite. E por último, a foto que mais chocou as pessoas, e me chocou, que mais mostrou a vulnerabilidade e a fraqueza do Moraes. Uma foto que foi publicada pelo Alan dos Santos e tirada por um frequentador do clube, mostrando o ministro
relaxando. Provavelmente numa antessala, numa sauna. Um lugar que nem câmera tem. Olha lá essa foto aqui, o grau de exposição do Alexandre de Moraes. Ele ali de hobby, ali numa sauna, parecendo até um cara lá quase seminu lá atrás. Você consegue imaginar, gente, alguém tendo a coragem de tirar uma foto dessas de Moraes anos antes, ano atrás, 2 anos atrás? Ninguém ia ter coragem jamais de fazer isso. Jamais. Esse é o efeito Magnitsky. Um Supremo desmoralizado, um Supremo categorizado como violador de direitos humanos, um Supremo fraco, desesperado para tentar proteger Moraes com uma força que não tem, e as pessoas vendo ele vulnerável e tendo coragem para expor alguém que elas consideram um grande autoritário do Brasil, algo que antes jamais aconteceria.